agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Na última vez, vimos como os românticos encararam sua sociedade com novos olhos. Eles viram coisas que já existiam antes, é claro, mas agora que uma longa análise fora realizada, ficaram chocados, ficaram abalados e quiseram fazer algo por causa disso. A revolução industrial, a explosão urbana, a melhoria das comunicações e informações concentraram a realidade e a imagem do sofrimento, horror e injustiça num patamar sem precedentes. Assim como as consequências do iluminismo, revolução e romantismo fizeram com que as pessoas ficassem mais sensíveis, mais aptas a serem impressionadas ou deprimidas pelo sofrimento humano. As maravilhas da indústria moderna eram equiparadas aos horrores do engenho humano, ou, quiçá, do engenho desumano. Criancinhas trabalhavam 16 horas por dia e cansavam-se tanto que desfaleciam sobre as máquinas, acabando mortas ou mutiladas. Homens, mulheres e crianças vestidos com trapos vivendo em cavernas como ursos. Várias famílias num único aposento com piso de terra coberto de lama e esterco. O problema foi suavizado por reformas que gradualmente melhoraram as condições, com os trabalhadores organizando-se em associações, com a revolução que acelerou o processo de reforma e com o aumento na produção e nos recursos que trouxe mais superávites, com distribuição menos desigual. Na segunda metade do século, a terrível fome e a miséria que tanto haviam deprimido os observadores, agora estavam reduzidas. Não haviam desaparecido, é claro, mas já eram menos intensas. A carga de trabalho estava sendo restringida, as condições de trabalho eram aprimoradas, havia serviços médicos, aposentadorias, escolas, subsídios para a habitação, terra ou desemprego. Tudo isto veio aos poucos, no entanto, quase sempre pouco e tarde demais. Na maioria dos países, a legislação social de real importância só foi aprovada no final do século XIX ou já no século XX, mas não havia existido antes. Comparando-se os últimos 150 anos com o resto da história, só isso já torna este período excepcional. Além disso, a reforma social veio em parte porque as classes sociais mais elevadas sentiram pena das classes inferiores. Outra novidade. Podemos descrever isso como romantismo social. Vemos o povo como nobres selvagens para quem a regeneração social irá chegar. Este ponto de vista, que combina empatia, caridade e culpa, é uma visão que permanece conosco hoje em dia. As reformas também vieram porque mais pessoas votavam. Em 1914, todos os homens votavam, mesmo em países como a Áustria e Itália, que estavam mais atrasados. O sufrágio universal para o homem significava que os políticos que desejavam ser eleitos tinham que cuidar dos interesses de setores cada vez maiores do eleitorado. Mas não devemos exagerar a importância da pressão eleitoral, porque as reformas sociais vieram antes do direito de voto em lugares como a Alemanha e demoraram a chegar na França, que tinha o sufrágio universal havia muito tempo. Mas o voto foi um fator nas reformas, assim como foi um fator negativo no caso das mulheres, que sem o direito ao voto não podiam exercer pressão sobre os políticos que lutavam por votos. Em 1914, as mulheres votavam apenas na Finlândia e Noruega, embora isso também estivesse em vias de mudar, e ocorreria em breve na Inglaterra, onde as mulheres quase conseguiram o direito antes da guerra e acabaram por obtê-lo pouco depois.
O fato de que as reformas vieram porque havia mais recursos disponíveis inspirou ou confirmou ideias que poderíamos chamar de social-utilitárias. Organize a economia adequadamente e você resolve o problema social. Organize a produção e distribuição e você elimina a pobreza. Os grandes nomes desta escola eram o Conde Saint-Simon, na França, e seu secretário, Auguste Comte, um matemático. As doutrinas associadas a Saint-Simon e Comte são conhecidas como Saint-Simonismo e positivismo. Positivismo porque devia ser baseada em análise científica de dados positivos, como matemática ou estatística. Mas estas doutrinas são realmente religiões do progresso, inspiradas pelo real progresso que ocorria, afirmando que maiores progressos poderiam ser atingidos por tecnocratas, engenheiros, economistas, especialistas de toda a espécie. E como havia uma forte relação com avanços concretos, o positivismo inspirou muita gente, incluindo os homens que conquistaram a República no Brasil e adicionaram o slogan positivista à sua bandeira: ordem e progresso. Order and progress. O positivismo também produziu sucessos reais. Positivistas e saint-simonianos construíram algumas das grandes ferrovias da Europa. Eles planejaram e construíram o Canal de Suez, a Torre Eiffel. Eles publicaram as primeiras revistas em massa e fundaram as primeiras agências de publicidade. Mas se eles contribuíram para a prosperidade geral, só atacaram problemas trabalhistas de forma acidental ou indireta. Se os trabalhadores queriam ter voz ativa nas políticas trabalhista e nacional, teriam que se organizar de alguma forma para realizar seus desejos. E aqui entra a tradição da revolta social, que tem início com a tentativa de integrar os trabalhadores ao Estado burguês e termina com a negação de que tal integração seja possível, que classes não podem ser reconciliadas, que as duas nações, a pobre e a rica, não podem ser integradas. Nesta visão dos trabalhadores, a classe operária tem que conquistar o poder. Ela tem que assumir o controle do Estado e usá-lo para seus interesses, assim como a burguesia tomou o poder da aristocracia para usar o Estado em seu próprio benefício. Como declara Karl Marx, somente quando a classe operária tiver vencido, só então a liberdade e a igualdade reinarão, pois aí não haverá mais classe para oprimir ou ser oprimida. A sociedade poderá ser organizada de forma racional com trabalho e justiça para todos, recursos que irão fluir de todos de acordo com suas capacidades, para todos de acordo com suas necessidades. O marxismo não teria muita influência até o final do século. Mas as várias doutrinas que tentaram integrar os menos favorecidos por reforma ou por revolta mantiveram a revolução social viva. Fizeram com que todos entendessem melhor os problemas, colorindo a política e a atmosfera da época. Mas havia outra corrente ainda mais poderosa que fluía através da Europa. E da Europa para fora, a corrente do nacionalismo. Um grande orgulho nacional, alimentado pelos exemplos de revoluções do século XVIII e pela ideologia do romantismo. Gregos, poloneses, romenos, tchecos e eslavos do sul eram governados por poderes estrangeiros. A Alemanha e Itália eram divididas em vários estados separados.
Mas, como todos sabiam, o homem só pode ser livre como cidadão de sua própria nação, não como súdito de um governante estrangeiro. Esta atitude inspirou latino-americanos em suas revoltas contra os monarcas de Espanha e Portugal. Inspirou os gregos na revolta contra os turcos. E inspirou os belgas a buscarem sua independência da Holanda. Na verdade, a história internacional do século é a história de povos lutando para serem nações livres, atingindo o objetivo como fizeram os italianos e os alemães, romenos, búlgaros e sérvios nas décadas de 1870 e 70, ou fracassando como os poloneses. Os que fracassaram continuaram tentando, e seus complôs e revoltas introduziram uma corrente de instabilidade. Jamais houve uma estabilidade internacional na Europa do século XIX por causa das nações súditas. Poloneses, tchecos, eslovacos, romenos e eslavos do sul estavam continuamente conspirando e rebelando-se para obter o que chamavam de seus direitos nacionais. As duas grandes explosões revolucionárias de 1830 e 1848, em especial, foram épocas de revolução nacional, quando os povos se revoltaram pela independência ou pelo direito de união em uma só nação-estado. O século XIX não foi um período de grandes guerras na Europa, mas as guerras que ocorreram foram por objetivos nacionais. A unificação da Itália, a seguir da Alemanha e dos países Balcãs, até que a guerra foi deflagrada em 1914, exatamente porque os eslavos do sul queriam sua própria nação unificada. E quando a Primeira Guerra Mundial acabou, as aspirações nacionais do século XIX finalmente foram realizadas. A Europa, da Rússia ao Atlântico, era uma Europa de nações-estado. Mas no século XIX, as economias dos países europeus e no resto do mundo eram dirigidas pelos países avançados e, em grande parte, até por entidades como o Banco da Inglaterra. Politicamente, os assuntos estavam nas mãos das grandes potências, um termo inventado na época da Conferência de Paz, após as guerras napoleônicas, o Congresso de Viena, com a Inglaterra, França, Rússia, Áustria e seu império, e a Prússia, que em 1871 se tornou o Império Alemão. Na década de 1870, uma Itália unificada juntou-se ao grupo. Estas eram as grandes potências e podemos notar que os Estados Unidos não estavam entre elas, em parte porque estavam ocupados com sua expansão interna e em parte porque ninguém poderia imaginar uma potência que não fosse europeia. The great powers squabble. As grandes potências divergiam, mas em geral administravam o mundo como uma espécie de clube. Na primeira metade do século, os dois grandes poderes eram a Inglaterra e a França, que combinavam o desenvolvimento industrial e grandes populações. Na segunda metade do século, as duas maiores potências eram Inglaterra e Alemanha, pelas mesmas razões. O objetivo original do clube das grandes potências era evitar que algo similar à Revolução Francesa voltasse a acontecer. A Revolução Francesa pairava sobre o século XIX, como a Revolução Russa iria afetar o século XX. E não há como entender a política internacional desse período sem manter este fato em mente. Havia contínuas revoluções nas décadas de 1820 e 1830, e especialmente em 1848 e 49. Mas sempre que as revoluções ficavam fora do controle, as outras potências intervinham, ajudando-se mutuamente a abafar as revoltas e, ainda mais importante, as razões para as revoluções estavam sendo eliminadas. Uma grande exigência revolucionária na Alemanha, como na Itália, era a unificação nacional.
Mas isso foi realizado em 1870 não por uma revolução, mas sim por política conservadora, dirigida por um estadista inteligente como Bismarck. Homens como ele, como Napoleão III na França, entenderam que os radicais poderiam ser aplacados realizando aspectos menos radicais de seus programas. Maior produtividade, melhorias econômicas e reformas moderadas tornaram isso possível. As grandes potências, como a Inglaterra da Rainha Vitória, também estavam determinadas a evitar qualquer coisa que pudesse enfraquecê-las, qualquer motivo para uma revolução. E a primeira coisa que queriam evitar era uma guerra generalizada, porque pensavam, corretamente, que uma guerra fomentaria revoluções. Assim, as guerras europeias do século XIX foram apenas marginais, como na Crimeia, mostrada aqui, ou nos Balcãs. Ou então eram bilaterais, França contra a Áustria, Áustria contra a Prússia, Prússia contra a França. Em geral, no entanto, de 1815 a 1914, foi o mais longo período sem guerra generalizada na história da Europa, desde os tempos romanos. A razão para isso, ou parte da razão, é que as potências europeias conseguiram exportar suas rivalidades e seu circuito de energia para outras partes do mundo, aquilo que chamamos de imperialismo. A política exterior sempre fez parte da política das grandes potências, mas no século XIX isso ocorreu ainda mais, porque a política europeia era a política do mundo. A Europa havia engolido o mundo. Isso ocorreu através de conquistas de comércio e investimentos com a colonização, enviando entre 30 a 50 milhões de europeus a países que já eram extensões da Europa, como nas Américas, ou iriam tornar-se extensões da Europa, Austrália, Nova Zelândia, Norte da África, África do Sul e a Sibéria. Colônias europeias como a Austrália da Inglaterra, na verdade eram autônomas em sua política e estavam melhor economicamente que suas matrizes europeias e também mais abertas. No geral, elas ofereciam mais oportunidades, mais igualdade, mais democracia que as matrizes, pelo menos para os brancos. Mas este não era o caso onde os colonos estavam em minoria, onde alguns soldados, plantadores e administradores governavam os nativos com cor de pele diferente. Não sabemos ao certo por que isso ocorria, já que não é necessário ocupar uma área para administrar sua economia. Os ingleses controlaram a economia do Egito com mais eficiência do que fizeram na Austrália. E ganharam mais dinheiro. O controle econômico era mais econômico do que conquista e ocupação colonial. Mas se o mundo estava dividido nesta impraticável forma colonial, em parte era porque as grandes e pequenas potências nem sempre agem por interesses racionais. Havia um senso de aventura nas colônias, o tipo de coisa que vemos nas histórias de Tarzan. Havia o senso de missão, de levar o cristianismo, a higiene ou o governo decente a regiões que, como definidas na virada do século, eram chamadas de raças inferiores sem lei. Hoje podemos até rir dessa sobrecarga do homem branco, e houve muita hipocrisia nesse sentido, além de brutalidade e estupidez. Mas o comércio de escravos na África, conduzido pelos próprios africanos e árabes, só foi eliminado por oficiais e missionários brancos recém-convertidos à abolição da escravatura. E muitas doenças foram tratadas com uma inesperada explosão demográfica, causada pela intervenção de médicos brancos.
by the intervention of white doctors. Mas a principal razão para as grandes potências lutarem por possessões coloniais era a rivalidade entre poderes europeus, competindo pela supremacia na Europa e espalhando essa concorrência em todo o mundo. Into the rest of the world. Uma grande potência, por definição, tem possessões ultramarinas e uma frota naval. Os ingleses tinham ambas. Os franceses, idem. Assim, quando a Alemanha se tornou uma grande potência após 1870, ela precisava ter colônias e uma frota naval, apesar do transtorno e despesas que traziam. Mesmo os italianos, após sua total unificação em 1870, começaram a pensar que gostariam de ser uma grande potência e passaram a pensar em suas próprias colônias. Mas a rivalidade europeia, econômica e política, estendeu-se por todo o mundo e preencheu os 30 anos antes de 1914 com crises internacionais que surgiam por conflitos coloniais. Esta é uma sátira americana sobre a ambição imperial da Rússia. Nenhuma dessas crises chegou a causar uma guerra, mas seu acúmulo causou uma expectativa de conflito em maior escala que parecia mesmo inevitável. Não foi uma surpresa quando a guerra finalmente chegou em 1914. E começou de forma que pode ser descrita como a última área colonial ou colonizada da Europa, os Balcãs. Como os estadistas do século XIX acreditavam, guerra e revolução andam juntas. A expansão colonial russa no Pacífico levou o Império do Czar à guerra com o Japão, onde a Rússia perdeu feio. A derrota humilhante desestabilizou o Império Russo e trouxe a Revolução em 1905. Esta revolução foi abafada, mas chegou a incitar revoltas similares nos vizinhos mais atrasados da Rússia, Pérsia, China e, mais importante ainda, na Turquia e seu decadente Império Otomano. Com a Turquia no caos, seus súditos e ex-súditos nos Balcãs começaram a lutar contra os turcos e entre si. Este levante nos Balcãs, por sua vez, ameaçou outro império arcaico, o Austro-Húngaro, o Império Habsburgo, que dominava grande parte dos eslavos do sul, hoje a Iugoslávia. Então, a Primeira Grande Guerra aconteceu no âmago dos Balcãs, devido aos interesses e temores destes três impérios em declínio que entraram em confronto, ao mesmo tempo enfrentando ambições nacionais de sérvios, croatas, búlgaros e gregos, sem mencionar a Itália, Montenegro e Albânia. A crise que deu início à guerra surgiu quando o herdeiro do trono austríaco, Arquiduque Franz Ferdinand, foi assassinado por um estudante em Sarajevo, a capital da Bósnia, que era parte do Império Austríaco. Acreditou-se, corretamente, que a Sérvia, uma nação eslava independente, era culpada pelo assassinato. E assim, a Áustria, com o apoio de sua aliada, a Alemanha, atacou a Sérvia, que era apoiada pela Rússia, por sua vez, aliada da França e alinhada com a Inglaterra. Nenhuma destas potências queria a guerra, mas todos estavam preparados para ela, especialmente pelo longo período de crises coloniais. Assim, a rede de grandes potências, criada para evitar hostilidades por meio de ações mútuas, ajudou a trazer a guerra. Poucas semanas após a morte de Franz Ferdinand, quase toda a Europa estava em guerra.
Foi um século que começou com a guerra decidida em Waterloo em 1815 e terminou na guerra que foi decidida nos campos da Flandres, não muito longe de Waterloo, em 1918. Um século que se abriu como uma era de revoluções na Europa Ocidental e terminou como uma era de revoluções na Europa Oriental. Mas isso é uma outra história para um outro programa. No próximo episódio, voltaremos ao século XIX para analisar a real formação de nossas atitudes. Até lá. Esta é uma versão da Helicon São Paulo. Esta é uma versão da Helicon São Paulo. Ao final do século XIX, as escolas estavam ensinando os valores e padrões do patriotismo pela primeira vez. Havia menos desemprego. Havia mais tempo livre, mais entretenimento. E uma nova raça chamada consumidores. Um novo público neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Na última vez, fomos do século XIX até 1914. E quero dizer que não foi fácil. O ano de 1914 e da explosão. Mas quero voltar uma vez mais uns 30 anos antes de 1914. Porque, como disse um francês que iria morrer nos primeiros dias da guerra, o mundo havia mudado mais desde sua época de escola do que desde os romanos. Foi naqueles anos, a partir da década de 1880, até a deflagração da Primeira Grande Guerra, que teve início aquilo que seria a mais profunda revolução já conhecida pelo Ocidente. Foi só então que a grande maioria das pessoas começou a pensar de maneira uniforme sobre outras pessoas que a história descreveu. Lembrem-se de que, durante milhares de anos, a história descreveu as classes altas para a leitura das classes altas. A definição de classe alta pode ter variado um pouco, mas até o século XIX, a alfabetização era essencial para os grupos governantes e seus servidores mais imediatos, clero e ministérios. O registro da humanidade referia-se aos interesses e atividades daqueles que mantinham os registros ou que os liam. Admito que foram registros impressionantes, mas mal chegavam a tocar nas massas, a imensa maioria que só aparecia esporadicamente no palco da história. E mesmo assim, era só como uma massa faminta ou sofredora, ou então em rebelião. No resto do tempo, ou as massas estavam fora de vista, ou serviam como extras em cenas de multidão, em que somente algumas personagens das classes altas se distinguiam. O povo em si dava a cor local,
e mesmo as maravilhas da Revolução Industrial mal chegavam às pessoas comuns, menos ainda para os humildes que moravam nos campos. Mas após meados do século XIX, a média do povo começou a comer melhor, vestir-se menos mal e a trabalhar mais regularmente. E eles também podiam admirar o progresso material à sua volta. Iluminação a gás, luz elétrica e assim por diante. As duas nações ainda eram uma realidade social, mas estavam evoluindo para algo novo, uma evolução cada vez mais rápida. Na metade do século, as classes mais altas já incluíam as classes médias. E, na verdade, foi então que o termo classe média apareceu. Um grupo que estava em franca expansão e também de grande diversificação. Havia capitães de indústria, banqueiros e professores, é claro. Mas uma nova facção da humanidade tornava-se visível. Lojistas, balconistas, funcionários, artesãos, servidores públicos, caixeiros viajantes e mecânicos. Todos alfabetizados, com mais tempo e dinheiro, tornando-se importantes para a economia e a política. Mas ainda havia 3/4 da população que permaneciam insignificantes e basicamente invisíveis, a maioria camponeses. Mesmo os trabalhadores que hoje chamaríamos de industriais, mineiros, tecelões, oleiros, ainda viviam em aldeias, ainda cuidavam das colheitas. Em 1850 e 1860, essas pessoas ainda viviam como seus ancestrais. Sua dieta era basicamente vegetariana porque a carne era cara e rara. Os lares de tais pessoas eram primitivos. Muitos não tinham janelas, pois eram cobrados impostos sobre portas e janelas. Muitas pessoas dividiam seus aposentos com porcos, cabras e galinhas, e até mesmo com vacas. Muitos nunca viram uma cidade. Poucos haviam visitado mais do que um mercado local. Eles não faziam parte da economia de mercado, menos ainda da economia nacional. Para estas pessoas, a política nacional, como a conhecemos, não tinha sentido. Era algo que os outros faziam à distância. E a nação, aquilo que chamamos de nação, não era um conceito familiar. Muitas pessoas nem falavam o idioma nacional, falavam em dialetos. Muitos camponeses também usavam medidas locais, como faziam na Idade Média. Um bushel podia pesar mais numa vila como esta do que em outra aldeia a 20 quilômetros. Até mesmo a moeda nacional, em grande parte, era irrelevante, porque raramente as pessoas usavam o dinheiro. Elas estavam ligadas às suas aldeias, seus vales e campos. Tinham um relacionamento com comunidades vizinhas ou cidades próximas. O Estado era algo muito vago. O Estado estava associado a coletores de impostos e homens da alfândega, que provocavam muitas contravenções e rebeliões. Estava ligado a soldados, policiais e todos os tipos de forças que só tornavam a vida mais difícil. Nas regiões remotas, as pessoas nem sabiam se viviam na França ou na Itália. Não sabiam sua nacionalidade e nem o que isso significava. E por muito tempo, após começarem a votar, elas votavam como o latifundiário, o padre, o prefeito ou o agiota da aldeia diziam que deveriam votar. Tudo isto apenas começava a mudar na Europa de 100 anos atrás. E é sobre isto que eu quero falar neste episódio e no próximo. O processo de integração social, econômica, cultural, nacional.
why it Por que happened, aconteceu, como aconteceu e como afetou a vida das pessoas. first why. Primeiro, o porquê. By the last third of Nas últimas 3 décadas do século XIX, a Europa Ocidental estava dividida em nações-estado. theory of the nation A teoria das nações-estado era de que todos os seus súditos eram cidadãos, sujeitos à mesma lei, partilhando da soberania nacional que dava autoridade ao Estado. This meant Isto significava que podiam ter seu peso na confecção da lei, pelo menos ao eleger os legisladores. Significava que podiam entender a lei e os processos de eleição e legislação. and the process of legislation. Portanto, precisavam de um idioma comum. Um país cheio de pessoas que não se entendiam não era uma nação. Seu povo não atingira a cidadania total. If you Se want você quisesse que eles obedecessem às leis, pagassem impostos e servissem no exército, não a contragosto ou com ódio, mas de livre e espontânea vontade, você deveria convencê-los de que era seu país, de que eles serviam a seu próprio Estado. was their state. A primeira coisa a fazer era ampliar os horizontes das pessoas. Mostrar-lhes que sua terra era mais do que uma aldeia ou vale, mais do que a Bretanha, Toscânia ou Kent, que na realidade era essa entidade até então abstrata chamada França, Itália ou Inglaterra. Isso seria feito principalmente na escola. O último terço do século XIX é quando a educação tornou-se pública, universal, compulsória e gratuita. Já havia escolas antes, é claro, e muitas crianças, mesmo os filhos de gente simples, haviam ido à escola. E algumas até haviam aprendido algo. Algumas entenderam o mundo. Mas antes da década de 1880, jamais todas as crianças da Europa Ocidental haviam sido ensinadas a ler e a escrever, mesmo as meninas que nem iam à escola antes. E isto era importante, porque assim, por volta de 1900, todos os jovens adultos dentro do território de uma nação-estado haviam adquirido uma identidade comum. Eles sabiam que eram franceses ou alemães. Falavam o mesmo idioma e afirmavam sua identidade. O diploma que você recebia ao sair da escola, com cerca de 13 anos, substituiu os ritos religiosos e comunhões, como símbolos de emancipação e crescimento. Tornou-se essencial arrumar um emprego, bem na época em que a economia moderna estava produzindo novos empregos, novas oportunidades de mobilidade social para as pessoas simples, nas ferrovias, nos correios, na polícia e assim por diante. Se você servia no exército, como a maioria dos jovens, não podia esperar chegar a oficial subalterno, um cabo ou sargento, sem um diploma de educação básica. E para os garotos que se destacavam, notem que ainda estamos falando apenas de garotos. Para um garoto acima da média, um bom desempenho representava a chance de uma bolsa, acesso à educação mais avançada, talvez à universidade, através da qual seria possível atingir as camadas inferiores das classes mais elevadas. Mas a existência de escolas para as crianças irem não era suficiente. Estudar não é um prazer que as crianças buscam. E os pais não gostam de sacrificar essa mão de obra, o poder de faturamento dos filhos, em troca de uma educação literária. Na verdade, muitos pais do século XIX protestaram, dizendo que enviar seus filhos à escola significava a perda de mão de obra crucial e renda familiar. Quem iria cuidar das ovelhas? Quem iria trazer aquele dinheiro extra com seu trabalho?
Sendo as escolas compulsórias e gratuitas, isso era, é claro, um grande custo para o poder central. Mas as classes dominantes sentiam que, antes de mais nada, a integração nacional valia o preço. E segundo, que a sociedade industrial moderna não poderia operar sem um nível básico de alfabetização. Mas isso era a opinião daqueles que votavam as leis. E quanto às massas que obedeciam às leis? E quanto aos pais e filhos? Para respondermos a isso, temos que examinar as mudanças dramáticas que a Revolução Industrial fomentou, especialmente na agricultura, transportes e comunicações. Na segunda metade do século XIX, expandiu-se a quilometragem de estradas e ferrovias, não apenas as principais, mas também as secundárias. Não apenas rodovias, mas também estradas locais. Mais mercadorias chegavam aos mercados. Mais caixeiros viajantes chegavam às aldeias. Finalmente, o camponês era trazido à economia nacional. Ele tinha que registrar suas contas, preencher formulários e manifestos de carga. Assim, ele não podia apenas fazer marcas num pedaço de madeira, como antes. A economia passou de subsistência ao comércio e devia ser feita com as medidas nacionais e com a moeda do país. E isto levou o camponês a um mundo mais amplo, quisesse ele ou não. Assim, eventualmente, ele passou a gostar da ideia de enviar seu filho à escola para aprender o idioma oficial, aprender a escrever, aprender a pensar, escrever cartas e fazer a contabilidade. Aprender a ler para analisar um testamento ou contrato, ou apenas ler um jornal por prazer. E a criança sabia que o diploma escolar era seu passaporte, especialmente as meninas, pois elas estavam ainda mais dispostas que os garotos. Um passaporte para deixar a aldeia e buscar uma vida melhor na cidade. Mas as escolas não eram apenas úteis e relevantes. Elas também estabeleciam valores e padrões para esse admirável mundo novo. O patriotismo e deveres cívicos que faziam parte dele. Obedecer às leis, pagar impostos, fazer o serviço militar ou fornecer filhos para isso. Estas primeiras gerações que passaram pela escola eram mais respeitadoras da lei e mais patrióticas que qualquer outra antes ou depois. Na verdade, os homens que foram à guerra com tanto entusiasmo em 1914 foram aqueles que estudaram nas décadas de 1880 e 1890. Enquanto isso, uma economia em expansão atraía e acolhia cada vez mais pessoas. Os camponeses estavam circulando pelas fábricas escuras e satânicas, vagando pelas cidades alienantes. Eles chegavam em massa porque, embora as cidades e fábricas fossem desagradáveis e perigosas, ainda eram melhores que a penúria e a miséria da vida campesina. E quando esses migrantes partiam, os camponeses que ficavam para trás também saíam ganhando, pois agora não havia gente demais para poucos empregos. Também havia menos isolamento e o campo estava mais na cultura nacionais do que em qualquer outro século. Camponeses começaram a ler jornais, que ficavam cada vez mais ilustrados, e os trens que entregavam jornais também traziam fertilizantes para os campos, melhores materiais para a construção e tetos para suas casas, além de fogões, pratos e roupas prontas. Os jovens começaram a usar sapatos em vez de tamancos, especialmente nas danças em que agora podiam ouvir o som de violinos, ou mesmo pianos, em vez de gaita de fole.
E já vimos como as camadas inferiores das cidades começaram a viver de modo similar às classes mais altas. E camponeses começaram a viver como as pessoas das cidades. Em 2 ou 3 gerações, eles até vestiam-se da mesma forma, algo que jamais havia acontecido na história. E o que os migrantes urbanos conseguiam em poucos anos, com alguma sorte, começava a espalhar-se para o campo, para suas origens, para que 2/3 da humanidade pudessem começar a juntar-se ao resto. Mas tudo isso não foi por mera filantropia e camaradagem, é claro. Como já vimos com a classe operária industrial, também foi o resultado de apoio mútuo, organização e sindicalismo. O resultado do acesso ao voto, o que fazia os políticos procurarem servir um eleitorado, garantindo aquilo que as comunidades desejavam: estradas, água, escolas, crédito e empregos. E foi o resultado da maior produtividade, com consequentes preços mais baixos e assim produtos mais acessíveis. Mas não haveria maior produtividade se não fosse criada uma enorme reserva, não só de mão de obra, mas também de consumidores, se potenciais consumidores não fossem transformados em reais consumidores, permitindo que ganhassem o dinheiro para comprar roupas, equipamentos e pequenos luxos que todos queriam, o que antes era impossível. Portanto, era uma espécie de espiral virtuosa. Quanto mais pessoas na economia, mais podiam comprar e mais você podia vender. Quanto mais você vendia, mais podia pagar salários regulares e até mesmo pagar o mesmo salário por menos horas de trabalho. Durante a primeira metade do século, a Inglaterra implantou uma legislação trabalhista que teve seu ápice em 1850 com um grande avanço: a semana de 60 horas para as mulheres. Já que em muitos lugares as mulheres trabalhavam com os homens, isto representou uma semana mais curta para todos e meio dia de descanso aos sábados. Isto logo ficou conhecido como Semana Inglesa. E esta semana inglesa de 5 dias e meio de trabalho tornou-se uma conquista de operários industriais em outros países e até às vésperas da Primeira Grande Guerra, um grande avanço. Uma tarde a mais por semana pode não parecer muito, mas significava que as famílias da classe trabalhadora poderiam usufruir de mais entretenimento aos sábados e até mesmo aos domingos, estando menos cansados. Isto significava que você podia ir a um baile ou ao teatro. E em 1900, eles podiam ir ao cinema, inventado em 1895 ou 96 como um tipo de atração especial nos salões de baile. Eles também tinham mais tempo para ler jornais e apreciar o lado espetacular da política eleitoral. Um entretenimento que se tornou o primeiro tipo de esporte das massas, numa época em que isso ainda era raro. Assim, os avanços no bem-estar das massas urbanas e rurais estavam relacionados à economia e às implicações da unidade nacional. Mas também foram afetados por algo menos óbvio: as novas doutrinas da evolução e seleção natural. Em 1859, Charles Darwin, um naturalista inglês, publicou um livro intitulado Da Origem das Espécies por Meio de Seleção Natural. Darwin afirmou que as espécies animais não se originaram de um ato divino de criação, como retratado na Bíblia. Elas evoluíram como resultado de mudanças naturais com o tempo, aproveitando ou perdendo oportunidades de adaptar-se a um ambiente em constante mutação. Em outro livro, que ele publicou em 1871,
a essência do homem. Darwin ligou a evolução humana explicitamente aos primatas, de modo específico e chocante. Ou, como disseram os críticos, a quadrúpedes peludos, com caudas e orelhas pontiagudas. A vida é uma luta competitiva pela existência, disse Darwin. As criaturas possuem características úteis ou desenvolvem tais características em mutações corretas. São favorecidas pela luta. E o que vale para outros animais também é válido para o animal humano. Tais noções foram expressas numa frase que conquistou a atenção do público: a luta pela existência, ou a luta pela vida. O próprio Darwin, é claro, ia à igreja como qualquer cavalheiro. Mas Darwin era um agnóstico, provavelmente devido a seus estudos para ser um clérigo em Cambridge. Ele não viu fundamentos morais ou religiosos na evolução, somente a chance e a necessidade. Mas alguns dos seguidores de Darwin identificaram a evolução com o progresso. E a ideia geral da evolução das espécies e sua luta pela vida foi rapidamente aplicada às nações, que também pareciam evoluir como os organismos vivos, lutando pela sobrevivência e a dominação. Agora, a história podia ser interpretada em termos de luta pela vida, na qual as nações mais fracas eram executadas e as mais fortes sobreviviam. Mas ainda havia um problema: pesquisas industriais e pesquisas urbanas. Um modismo do século XIX, além das estatísticas que os novos exércitos e as novas escolas públicas forneciam, sugeriam que as nações industriais estavam muito mal preparadas. Uma altíssima porcentagem da população estava em franca distorção e subdesenvolvimento em corpo e mente em péssimas condições. E algo deveria ser feito sobre isso. A caridade cristã assim ordenava, e a caridade cristã ainda valia muito no século XIX. Mas agora, os interesses nacionais falavam ainda mais alto, como veremos em nosso próximo episódio.